Pessoal, olha só, nós então temos falado um pouco sobre contentamento, né? E é muito difícil a gente viver contente em toda e qualquer situação, como a gente tem visto aqui, numa época de descontentamento, né? É incrível a quantidade de propaganda que a gente recebe. Sabe, tinha uma época que a gente recebia catálogo de compras, né? Você lembra disso? Que a gente recebia os catálogos, recebia na caixa de correio, entregava nas ruas. Cara, hoje nem precisa mais de catálogo. As compras estão muito mais perto de nós. A gente recebe propaganda todos os dias no nosso celular. E vem direcionado, inclusive, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente possivelmente vai querer. É um sistema muito mais inteligente. Vocês sabem que tempos atrás aconteceu um negócio interessante com a gente, no final do ano passado. A Suzana, ela começou a ter um problema de equilíbrio, ligado assim aos ouvidos. Ela estava ouvindo, ela tinha um zunido no ouvido, né? Então ela foi no médico lá para ver essa questão de ouvidos e tal. Então ela teve que fazer um teste no labirinto, né? Para testar, fazer aqueles testes de audição e tal, ver como é que estava acontecendo nos vídeos dela. E aí eu fui junto com ela, tinha que ir um acompanhante, né? Então a gente foi, nós dois, fazer o exame. Não sei se já foram numa clínica especializada nessa questão de audição. Mas quando a gente chegou lá, uma coisa chamou atenção. Média de idade, acho que 80 anos. Assim, ó, só tinha idoso, assim, só velhinho. 80 anos, porque a gente estava puxando para baixo o negócio, assim, sabe? A senhora só cabeça branca, só muito idoso, assim, tudo certo, né? Imagina. E aí, ela fez lá o exame dela e foi muito bem atendida na clínica. Inclusive, voltamos para casa. Naquele dia, foi muito interessante. Não sei se foi uma coincidência ou não, mas eu dou minha palavra para vocês. Naquela tarde, o meu Instagram começou a me trazer propaganda de terapia ocupacional para idoso. Cara, que loucura! Começou a vir propaganda de hidroginástica, terapia para idosos, e não sei mais o que. Eu peguei meu celular e disse, eu tenho 39, calma aí. Tá louco, cara. A gente hoje tem sistemas assim tão sofisticados. Eu não sei como fazem, mas eles vão direcionando a propaganda e nos mostrando aquilo que possivelmente a gente quer. Às vezes erra, né? Essa semana eu recebi propaganda de um cosmético para evitar queda de cabelo. Teria sido útil uns 20 anos atrás, eu acho que seria muito útil, mas agora não. Enfim, que loucura. Você já parou para pensar nisso? Existe uma inteligência programada, construída talvez pelas pessoas mais inteligentes do nosso planeta, para nos fazer comprar. Por quê? Porque o contentamento, o ficar feliz com o que a gente tem, não dá lucro, né? Então, a sociedade precisa estimular em nós justamente o oposto, o descontentamento. E fato é que, por causa disso, nós sempre temos alguma coisa que nós queremos, sempre temos algum desejo de compra, sempre temos alguma coisa que a gente gostaria de adquirir, seja um bem de consumo, seja uma experiência, uma viagem. E aí tem algumas estratégias que são muito interessantes. Você vai lá e vai comprar alguma coisa, por exemplo, no site, e aí vem coisa assim, ó, pessoas que compraram esse produto também compraram. E aí vem uma listinha embaixo de coisas que você olha e diz, nem sabia que eu precisava, mas agora eu preciso. Desesperadamente, né? Você compra um livro e vem outros livros daquela autora que você pensa, puxa, isso aqui também é legal. Você compra alguma coisa, vem um estojo daquele negócio sugerido para você e vai indo. Ou frequentemente comprado juntos, né? Então parece não, a gente vive num mundo que sempre nos impulsiona a comprar mais, a perceber mais o que nós não temos, a perceber mais o que nos falta e não aquilo que nós já temos como riqueza na nossa vida. E aí também tem essa questão não só daquilo que a gente compra, tem as coisas também que a gente vai comprando, né, que a gente vai adquirindo, que são gratuitas. E aí você pensa, não, é gratuito, não tem problema, vou pegar, vou baixar esse aplicativo aqui, pode me ajudar. E aí você gosta daquele aplicativo e daqui a pouco você precisa fazer uma atualização para uma versão paga. Cara, tenho que fazer um exercício para mim lembrar de todas as prestações, todas as mensalidades que eu pago. Cara, é mensalidade de ChatGPT, é mensalidade de CapCut, é mensalidade de
coisa que no final a gente está pagando. Você já parou para pensar nisso? E aí, isso aqui também é uma estratégia, né? Você nem precisava, talvez nem sabia que precisava desse aplicativo. Te conquista e daqui a pouco vai te conduzindo por um caminho que você não consegue mais viver sem. Então, é isso. A consciência alimenta a nossa insatisfação. A gente vai descobrindo ou vai sendo alimentado de coisas que a gente nem sabia que precisava, mas a gente vai tendo consciência e isso vai alimentando uma insatisfação cada vez maior. E uma coisa que é interessante é que quanto mais a gente alimenta esse apetite, parece que mais ele cresce. Tem alguns especialistas que comentam que o que a gente vive hoje é mais ou menos como tomar água do mar. Parece que a gente toma, e aí você pensa, não, agora eu estou tranquilo, agora eu estou saciado. Não, quanto mais você toma água do mar, mais sede você tem. E é mais ou menos o que a gente vive hoje, quanto mais a gente compra, quanto mais a gente adquire, quanto mais a gente acumula, parece que mais coisas a gente quer. Que loucura! E Jorge, tem problema isso? Não é necessariamente problema, mas tem trazido problemas para nós. Tem trazido problema para a maioria das pessoas. Primeiro, a gente está tão focado às vezes no que a gente não tem, que a gente não pensa naquilo que a gente tem. Aquilo que você esperou por tanto tempo, que você atualizou o site dos Correios a cada meia hora para ver quando estava chegando, é o que está lá na tua estante hoje pegando poeira e você não olha. A gente passa a não olhar mais o que a gente tem e quão rico nós somos. Qualquer um de nós aqui tem mais do que a grande maioria das pessoas do nosso planeta. Outra, nós vivemos uma felicidade que nunca chega, a gente está sempre dando um passo na direção da felicidade, pensando, não, agora vai, e parece que a felicidade dá um passo para trás. Não, quando eu tiver tal coisa, quando eu alcançar tal objetivo, quando eu chegar lá, aí sim, e quando a gente chega, aquilo ali já perde um pouco do valor, e a gente já está atrás de outras coisas. E parece que a gente sempre está um passo atrás de onde deveria estar. É uma sensação muito incômoda. Outro problema que isso tem trazido é um desequilíbrio de recursos e tempo. Cara, quantas pessoas hoje estão gastando mais do que têm? Por causa do descontentamento. Quantas pessoas hoje às vezes estão comprometendo as suas finanças? Vocês sabiam que o tema finanças é um dos maiores motivos de briga entre casais? E por quê? Justamente muitas vezes por causa disso. Cara, e não só questão financeira, também desequilíbrio de tempo, porque os caras estão empolgados lá. Mas enfim, porque a gente, para conseguir as coisas que a gente precisa, a gente também tem que trabalhar mais. E a gente está menos em casa, daí a gente se culpa mais, daí a gente quer dar mais coisa para os outros, e aí a gente entra numa bola de neve que não termina nunca. E o último ponto, esse eu não falei na semana passada, mas é um ponto bem importante. Nós temos uma dificuldade em sermos generosos. Cara, é interessante, mas a gente tem dificuldade em ser generoso por quê? Porque a gente sempre está querendo alguma coisa. E ser generoso para alguém, de repente, significa que eu não vou conseguir comprar aquilo que eu queria como eu queria, né? Eu vou ajudar alguém, mas poxa, eu estava guardando para aquele negócio, agora eu não vou conseguir comprar aquilo que eu queria, eu não vou poder viajar quando eu queria. Como a gente sempre tem algo que a gente quer adquirir, é mais difícil da gente ser generoso com aquilo que nós temos. Faz sentido? Faz sentido? Estamos tranquilos aí? Então, é um problema? É. Agora, você já imaginou como seria o contrário? Você já imaginou como seria você olhar para a sua vida e dizer, eu tenho o que eu preciso? Posso ir atrás de mais? Posso. Mas, se não der, tá bom, eu já tenho o que eu preciso. Você já imaginou o que seria você olhar para coisas que você gostaria de ter, de comprar, e não tem problema nisso, e dizer assim, se eu conseguir, está ótimo. Mas se eu não conseguir, está bom também. Por quê? Você já imaginou como seria a gente olhar para a nossa vida e dizer, eu já sou feliz com o que tenho, não precisaria de mais. Você sabe como seria feliz como seria bom a gente finalmente chegarmos onde nós queremos e dizer, tá bom. Você já imaginou como seria libertadores? E é sobre isso essa série. Mas nós não começamos essa série essa semana, né? Quem estava com a gente no culto de semana passada, né? Que foi de manhã, foi muito especial o culto. Que culto especial
Foi um culto muito legal. Eu lembro até hoje do clima que a gente estava aqui, como foi bacana. E nós comentamos na semana passada, para você que não estava, que o problema não é desejar, o problema é precisar. O problema é querer as coisas, o problema é achar que a gente precisa delas. E a grande questão que nós falamos na semana passada é que contentamento é a liberdade de desejar sem precisar. É entendermos que nós já somos satisfeitos por aquilo que Deus nos dá. E é algo que ninguém pode tirar. Então a gente pode querer as coisas, mas a gente sabe que a gente realmente não precisa delas. Eu queria comentar com você, você que não esteve na semana passada, tudo bem, acontece, o culto era de manhã, é ruim acordar cedo, tudo certo. Mas dá uma olhadinha na mensagem de semana passada, porque ela é muito importante. Na verdade, a de hoje, ela é meio que a parte 2 de semana passada. Você que está aqui e não estava, não tem problema, vai entender. Mas as duas estão muito conectadas e vai fazer muito mais sentido, e você vai ter um proveito muito maior se você tiver a par daquilo que nós conversamos neste encontro aqui. Mas hoje, vamos para o tema de hoje, e o nosso texto bíblico é o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, para vocês entenderem. Timóteo é uma carta escrita por Paulo para uma pessoa muito próxima, uma pessoa mais jovem, chamada Timóteo, que era pastor, e era considerado por Paulo como seu filho da fé. Ele tem um carinho por Timóteo, como um filho mesmo, assim, um negócio muito bonito. E ele escreveu essas cartas, que levam o nome de Timóteo, né? Não é muito criativo, mas é isso, não dá para a gente esquecer também. Então, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, orientações de um pai para um filho. Orientações de um pai para um filho. Vamos ver aqui, olha que conselho lindo. Esse é um dos principais textos da Bíblia sobre contentamento e um dos mais desconhecidos. Vamos lá. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. A palavra grega que está aqui é mega ganho. Olha só, o Paulo está dizendo que vivermos com Deus e aprendermos a viver contentes é uma grande fonte de riqueza, mas não é a riqueza como a gente pensa. Ele está dizendo, viver com Deus, com contentamento, é isso que constrói uma vida rica, é isso que constrói uma vida grande, é isso que constrói uma vida que vale a pena ser vivida. E ele vai explicar isso para o Timóteo logo em seguida. Ele vai dizer assim, afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. A gente sabe disso. Já parou para pensar nisso? Nada do que nós temos vai com a gente. É aquela história que a gente já ouviu tantas vezes, você já ouviu também, caixão não tem gaveta, lembra? Não levamos nada daqui. E aí Paulo está justamente reforçando isso, para trazer a ideia de que as nossas riquezas são transitórias diante da vida, e a gente não leva isso para a eternidade. E a pergunta que ele levanta com esse texto é uma pergunta fantástica, que pode nos ajudar demais a organizarmos nossa vida e nossas prioridades. Olha que pergunta importante, reflete nela, dorme com essa pergunta essa semana. Além de bens materiais, o que você deixará no mundo? Você já parou para pensar nisso? Além de bens materiais, o que você deixará no mundo? Porque, gente, os bens que eu ou você vamos deixar, vão ajudar nossos filhos? Não, provavelmente vão, não tem nada de errado com isso. Mas eles vão passar, e muito rápido. Daqui a pouco o que você vender, o que você deixar para os seus filhos vai ser vendido, vai ser passado adiante, isso aí vai passar logo. Mas o que a gente deixa além de bens materiais é isso que fica. E a pergunta é, bem essa, além de bens materiais, o que você deixará no coração dos teus filhos? Além de bens materiais, o que você deixará no mundo? Suponha que você de repente não está mais aqui. Quantas pessoas sentirão falta? Para pensar nisso. Sabe, domingo passado, a gente teve o culto aqui de manhã, e de tarde os meus pais chegaram. Meus pais vieram visitar a gente essa semana. Na verdade, vieram visitar o Bernardo e a Laura, porque eles chegaram no domingo, e segunda-feira a gente saiu de viagem. Os senhores vieram justamente para cuidar, né? A gente tem um vale year, assim, né? Um vale por ano, assim, que a gente ganha, assim, né?
para eles virem, é um momento que a gente precisa sair. Eles vieram para cuidar deles e tal. Mas no domingo de noite, que foi o único momento que a gente teve juntos, todo mundo, né, família juntos, eles puxaram o assunto. Estamos fazendo 70 anos. E a gente está começando a pensar em como a gente vai dividir os bens. Pensei, nossa, como o tempo voa, né? Olha onde é que a gente está chegando. Mas naquela noite a gente conversou um monte sobre isso, sobre bens e tal, como é que a gente vai fazer, como organizar. Eu entendo que eles queiram olhar para isso, não é uma iniciativa nossa, nem do meu irmão, nem minha. Mas eu comecei a pensar no que eles deixaram na minha vida, além de tudo aquilo, além dos bens. E cara, é tanta coisa. É tanta coisa que os meus pais deixaram na minha vida, além daquilo que eles pretendem dar para nós. Sabe, eu já comentei com vocês, mas certa vez, eu lembro muito bem, uma das minhas maiores lembranças de infância é eu acordar de manhã, ali por 8 horas da manhã, né, nos finais de semana, porque no dia de semana eu acordava mais cedo, eu passava na frente do quarto deles, toda manhã, os dois ajoelhados, do lado da cama, juntos, orando. E eu lembro de passar lá e pensar, eles devem estar orando por mim. E de fato estavam. Que herança se compara com isso? Eu lembro bem das noites que eles liam a Bíblia comigo, das noites que a gente orava juntos. Que herança se compara com isso? Eu estava vendo a Copa a gente estava vendo a Copa do Mundo. Eu estava conversando com as crianças de uma madrugada, Copa da Coreia, lembra a Copa da Coreia do Sul, que todos os jogos eram de madrugada? Eu lembro de acordar para ver o jogo. Daqui a pouco chega o meu irmão, até aí tudo bem. Daqui a pouco chega a minha mãe, 2 da manhã, para ver o jogo de futebol com a gente. Nunca mais vou esquecer daquele jogo. Sério, eu não lembro de nenhum jogo da Copa do Mundo, das antigas. Nenhum jogo. Eu lembro de um. Aquele jogo que ela acordou de madrugada para ver com a gente. Que herança se compara com isso? O que, além de bens materiais, você deixará no mundo? Pare e pensa nisso. Mas vamos adiante, o texto continua, tem mais coisa. Paulo continua, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Gente, tem alimento e roupa, você já tem o suficiente. E ele está falando isso da vida dele, porque ele já tinha isso e estava tranquilo. E é interessante, se a gente para pensar, além de bens materiais, você parou para pensar o que Paulo deixou no mundo? Que história! Paulo foi alguém que, em termos de bens materiais, deixou 0 no mundo, 0. Ele, no final da vida dele, não tinha nada. Ele pede, inclusive, para um discípulo dele, para um amigo dele, quando ele estava na prisão, trazer uma capa, um casaco, porque ele estava com frio. Literalmente, ele não deixa nada no mundo. Mas o que, além de bens materiais, ele deixou no mundo? 13 cartas, que têm inspirado e orientado bilhões de cristãos no decorrer dos séculos. E que literalmente moldaram o Ocidente. Deixou igrejas plantadas que fizeram com que o Evangelho, a mensagem de Cristo, chegasse até nós hoje. Se nós temos hoje uma igreja aqui em Chapecó para nós ouvirmos da palavra, adorarmos a Deus, em grande medida isso é uma herança que Ele deixou para nós. Uma vida grande, mesmo sem ter nada. Olha que interessante. Mas aí, o texto vai continuar um pouquinho mais. Versículo 9, mas aqueles que desejam enriquecer caem, ou o texto aqui ele até usa uma palavra no original grego até mais forte, mergulham em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição. Eles estão falando que se a gente orienta a nossa vida para querer ter mais e acaba entrando nessa loucura de consumismo, de nunca estar satisfeito, ele está dizendo, nós entramos em armadilhas. Paulo está dizendo, caímos em armadilhas. E são muitas as armadilhas. Como eu já coloquei, a ideia de que assim a gente acaba contraindo dívidas, muitas vezes comprometendo as finanças do nosso lar. Se a gente entra nessa ideia de querer ter cada vez mais, a gente pode correr o risco de ter cada vez mais atividades e menos relacionamentos. Cada vez mais atividades e menos relacionamentos.
Talvez esse é um dos grandes perigos da nossa época, né? Já parou para pensar isso? A gente tem um monte de coisa para fazer, correndo. E o que está deixando, o que está ficando para trás? Família, amigos, vida com Deus. Ele está falando, a gente pode correr justamente na armadilha de ter menos generosidade na nossa vida, como eu já comentei com vocês. E aí ele vai para o próximo versículo, Paulo. Que esse versículo é matador, assim. Esse versículo me deixa realmente pensativo nos caminhos de vida que eu estou tomando. Ele fala no versículo 10, olha só: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Já parou para pensar nisso? Pensa nas coisas ruins que acontecem no mundo. Não tem muito a ver com amor ao dinheiro. Pensa nas guerras. Não tem sempre alguma coisa a ver com amor ao dinheiro? Pensa nas brigas que a gente tem. Não tem alguma coisa a ver às vezes com amor ao dinheiro? Pensa nas dificuldades que a gente tem às vezes para organizar nossas prioridades e dar importância para aquilo que realmente é importante. Não tem a ver com amor ao dinheiro. E ele continua: e alguns, por tanto desejarem dinheiro, olha aqui, isso que é importante demais. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muito sofrimento. O Paulo está dizendo que justamente pessoas têm deixado Deus de lado. Por quê? Por que essas pessoas têm deixado Deus de lado? Elas ficaram revoltadas com Deus, estão dizendo: Deus, não quero mais nada contigo. Não. Por que elas deixaram Deus de lado? Porque elas estavam tão envolvidas na busca por bens materiais, por sucesso, que elas foram devagarzinho deixando Deus de lado. Gente, é incrível como isso aqui é atual. Quantas pessoas começaram, talvez está aqui na nossa igreja, uma caminhada com Deus, e foram aos poucos ficando para trás, porque estavam ocupadas demais. E estavam ocupadas demais com o quê? Se você vai ver, tem alguma coisa a ver com a busca por mais. O Senhor dizendo, é Paulo dizendo. Bom, aí ele continua. Aliás, isso aqui é uma coisa bastante interessante. Quando a gente fala de amor ao dinheiro, tem uma sutileza aqui. Dificilmente uma pessoa vai dizer: é verdade, eu amo muito dinheiro, eu sou um tremendo de um capitalista. Nunca vi alguém dizendo isso. Essa é a típica coisa que a gente consegue perceber muito bem nos outros, não em nós. Já parou para pensar? A gente consegue dizer para o outro: meu, aquele lá só pensa em dinheiro. Mas em nós a gente não percebe, passa no ponto cego. Então, olha só aqui algumas perguntas para você se perguntar se isso aqui não se encaixa na sua vida. Se você não está amando demais o dinheiro. Primeiro, o que você estaria disposto a fazer por ele? Eu lembro na época de adolescente, tinha aquelas coisas assim: ó, te dou 10 pila para ti ir nadar naquele lago gelado. Sabe aquelas coisas de adolescente? E tinha sempre um bocó que ia lá. Hoje, a gente não faz mais isso. Mas a gente às vezes acaba fazendo outras coisas por dinheiro. Não é para pensar? Magoando pessoas, sendo desonesto, prejudicando pessoas. Até onde você estaria, o que você estaria disposto a fazer por ele? O que você está disposto, quem você está disposto a magoar por ele? Outra, quem ou o que é priorizado antes dele? O que você realmente deixa de lado? Você deixaria o dinheiro de lado por isso? O que você realmente priorizaria antes do dinheiro? Responda essas perguntas com sinceridade e perceba se você não está amando demais as coisas. Mas ok, vamos lá. Aí vem o versículo 11. O versículo 11 ele marca a virada no texto de Paulo. Porque até agora ele falou que não é o caminho. Mas agora ele vai falar qual é o caminho. Ele diz: você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Você que é uma pessoa de Deus, não pode viver assim. Eu quero ser uma pessoa de Deus, quero ser uma pessoa de Deus. Não dá para viver assim. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Se a gente quer viver como pessoas de Deus, nós temos que buscar algumas coisas a mais do que nós buscamos o dinheiro, o sucesso ou coisas do tipo. Nós devemos buscar a mais a justiça,
Justiça, que é uma palavra que Paulo usa nas cartas dele para falar justamente do ato de Deus nos salvar, de Deus nos tornar justos. Está falando aqui de salvação. Devemos buscar, acima de tudo, mais do que o dinheiro, a salvação. Devemos buscar mais do que os recursos, a devoção, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Busque isso mais ainda. Sabe, tem uma frase do C.S. Lewis, que inclusive vocês receberam na entrada, que diz assim: mire no céu e você receberá a terra de brinde. Mire apenas na terra e não receberá nem a terra nem o céu. O que ele está dizendo é: se a gente buscar as coisas de Deus, você vai ter uma vida boa, muito provavelmente uma vida que vale a pena viver. Agora, se você viver focado nas coisas daqui, você perde as duas. Você perde tanto o céu quanto a terra. Doido? Mas é isso que Paulo está dizendo. Quer viver com Deus? A gente precisa viver de forma diferente. No 12, ele vai falar de apego. Mas olha só que apego diferente. Lute o bom combate da fé. Apegue-se ao dinheiro, à sua poupança, ao seu carro. Não. Apegue-se firmemente à vida eterna, para o qual você foi chamado e que também você declarou na presença de muitas testemunhas. Ensine aos ricos, olha só, deste mundo, que não se orgulhe nem confie em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Aqui Paulo está dizendo assim: diga para os ricos venderem tudo que têm, darem tudo que têm. Não. O problema não é ser rico, o problema é quando o nosso coração, a nossa confiança está ali. Ensine os ricos a não colocarem a sua confiança, a não colocarem o seu coração ali. Até desejar, mas não precisar. Lembra de semana passada? Essa é a ideia. E aí, ele continua dizendo: diga-lhes, olha só, que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos. O foco aqui de uma pessoa que vive com Deus está aqui. E sejam generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Como é que eu sei que o dinheiro não é o dono do meu coração? Se eu sou generoso e pronto a repartir. Para finalizar, desse modo acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de que experimentarem a verdadeira vida. E assim vão acumular um tesouro eterno e experimentarão vida de verdade. Sabem, o que Paulo está dizendo aqui basicamente é que a verdadeira riqueza não está naquilo que nós acumulamos, mas naquilo que nós repartimos. Você pegou essa ideia? Aqueles que acumulam não são ricos de verdade, aqueles que repartem sim. Deixa eu trazer uma ideia para vocês. Eu não sei se vocês viram essa notícia, mas em 2024 aconteceu aqui no Brasil, no estado de Tocantins, que uma família resolveu dar uma limpada em casa. E foram mexer nas coisas do vô, que já tinha falecido há mais de uma década, para finalmente dar fim naquelas coisas. Sabe aquelas coisas que estão em casa, que a gente não toma providência, está lá ocupando espaço, mas vai deixando, né? E eles resolveram: gente, vamos lá, vamos dar um jeito, vamos arrumar as coisas, vamos pegar as coisas do vô lá, ver o que a gente quer, o que não quer, a gente dá embora. Beleza. Foram, notícia, apareceu nos sites de notícia, e encontraram uma mala. Sabe o que tinha dentro dessa mala do vô falecido? Dinheiro. Começaram a contar o dinheiro do vô: 1.000, 2.000, 5.000, e continuaram contando: 10.000, 50.000, 100.000, 1.000.000, e continuou subindo. Sabe onde parou a conta? 32 milhões. Na mala. Mudou de vida. Aquela família nunca mais foi a mesma? Errado. A vida deles continua igual. Sabe por quê? Eram 32 milhões de cruzados, que não valiam nada, embora numa época anterior teriam valido muito. A história é que o vô era muito desconfiado dos bancos e resolveu guardar todo o seu dinheiro em casa numa mala.
e não trocou o dinheiro na troca de moeda. No final, aquele dinheiro não valeu nada, e ele investiu a sua vida, seu tempo, seu esforço em algo que no final não valeu nada. Você já imaginou se o seu corretor de investimentos, não sei se você tem um, ele te liga amanhã e diz: tem um baita investimento para ti, vamos investir em cruzados. Você ia entrar nessa? Não vale nada. Claro que não vale nada. Você já imaginou como é que foi para esse homem chegar no final da sua vida e descobrir que ele investiu a vida inteira no lugar errado? E você pensa: Jorge, ninguém mais vai fazer isso, não, eu nunca faria um negócio desse. O que Paulo está dizendo, isso aqui é muito sério. O que Paulo está dizendo é que nós fazemos isso o tempo todo. As pessoas fazem isso o tempo todo. Investem a sua vida, seu tempo, sua energia, seus recursos, seu suor, seu sangue, suas lágrimas, numa riqueza, que elas vão chegar lá no final e vão dizer: não vale nada, porque minha vida termina, eu vou para a eternidade, e isso eu não me levo junto. E depois de pouco tempo, se foi. E o Paulo está justamente, esse texto para Timóteo dizendo: invista no lugar certo, entenda que a verdadeira riqueza não está naquilo que a gente guarda, não está naquilo que a gente acumula, não está naquilo que a gente gasta. A verdadeira riqueza está naquilo que a gente reparte, porque isso sim vai fazer diferença. Ninguém nunca vai chegar num velório e vai dizer assim: poxa, fulano de tal, hein, tinha 200 mil na conta. Ninguém vai falar. Olha o relógio que ele tinha. Ninguém vai dizer. Mas sabe o que as pessoas vão dizer no velório? Eu não esqueço aquela vez que essa pessoa aqui me ajudou. Por isso eu estou aqui hoje, para homenagear. Porque quando eu precisei, estava lá, oferecendo seu tempo, seus recursos. Essa é uma riqueza que a gente vai levar. E o Paulo está dizendo: a verdadeira riqueza não está aqui no que a gente acumula, mas naquilo que a gente reparte. E o que é interessante da gente perceber é que não é que Paulo simplesmente está dando uma ordem, dizendo: seja mais generoso, né? Reparte, não é isso. Ele está nos oferecendo, ele está nos mostrando uma forma de nós chegarmos lá. Deixa eu explicar isso para você. Eu tentei pensar dessa forma mais didática possível. Eu acho que vai ficar legal. Presta atenção aqui. Existem 3 coisas que a gente pode fazer com o nosso dinheiro. Isso é educação financeira básica, né? Você já teve aula de educação financeira, ou seus pais já ensinaram alguma coisa. Esse é o conceito mais básico. Existem 3 coisas que a gente pode fazer com os nossos recursos. Primeiro é gastar. Segundo é guardar, poupar. Terceiro é, esse a gente às vezes nem lembra. Tem um terceiro? Não, tem. Repartir. Doar. Tranquilo? Ok? O gastar nos traz satisfação, né? Quem é que não gosta de gastar, ir para o shopping, pegar uma roupa nova, um brinquedo, alguma coisa que gosta? Traz alegria? Ou guardar traz satisfação? Não traz, né? Ninguém fica feliz, guardei R$1.000. Não, a gente fica feliz de gastar os mil, né? Mas por que a gente guarda? Traz assim uma alegria, assim, a gente dá pulo de alegria? Não. Por que a gente guarda? Porque a gente quer um dia ter um futuro, porque a gente quer um plano de saúde, porque a gente quer segurança. Ok, tudo certo. E é importante? É. Por que a gente reparte? Porque é isso que vai trazer relevância. É aquilo que vai dizer: poxa, a nossa vida valeu a pena, ela fez diferença. Pessoas foram tocadas de alguma forma pela nossa vida. E o que é interessante é que, vamos ser sinceros, gastar, guardar e repartir. Onde é que está o nosso assento? Onde é que está a nossa ênfase? Vai lá, me ajuda aí. Onde está a nossa ênfase? Gastar, guardar ou repartir? Onde a maioria das pessoas, o que a maioria das pessoas faz? Gastar. Ali é o que normalmente está mais. Todos gastam. Alguns guardam, né? Mas tem alguns que já estão ali, tem uma disciplina, guardando, investindo, tudo certo. Agora, o repartir é o que sobra. Já parou para pensar nisso? Repartir eu vou dar, quando dá, se sobrar, depende
Depende também, né? Se eu já vou conseguir aquilo que eu quero, se eu já guardei. É aquilo que fica no finalzinho da fila. Essa é a ideia. Mas o que Paulo está dizendo é: focamos muito no gastar e no guardar, está correto? E a gente acaba construindo uma vida pequena, uma vida que não é relevante, uma vida que não é uma vida de verdade. Essa é a palavra que ele usa. E o que ele está propondo? A proposta do texto de Paulo é entender que a satisfação nós já temos em Deus. Que o amor de Jesus por nós é algo tão precioso, tão importante, que vai nos trazer uma felicidade muito maior do que qualquer bem. Então a gente não precisa comprar, a gente não depende disso. Nosso coração está livre disso. A segurança nós já temos em Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que caminha do nosso lado. Isso sim nos dá segurança. A gente pode confiar nisso. Ele usa essa palavra, coloque a confiança nisso. E quando a gente fica livre disso, a gente para tanto de olhar para o gastar e para o guardar, embora que são importantes também, está tudo certo. Mas a nossa ênfase começa a estar no repartir. Começa a estar no repartir. E aí a gente vai viver uma vida que a gente vai chegar no final e vai dizer: que vida que eu vivi. O que Paulo está dizendo aqui, o Evangelho não só nos dá uma direção, mas ele nos capacita a vivermos de verdade. A gente está indo para o final, mas eu só queria comentar um negócio com vocês. A gente tem visto na nossa comunidade, com essa questão de construção, pessoas sendo extremamente generosas. Nós ganhamos um terreno 2 anos atrás. A gente tem um caixa de mais quase metade do que a gente precisa para a construção. Pessoas foram absurdamente generosas, nos dando quantias que nos assustaram, sem a gente pedir nem prometer nada. Então, não. Pessoas foram generosas, pessoas que não estão aqui, que nunca serão talvez abençoadas por essa igreja. Os seus filhos, seus netos não vão estar aqui com a gente aprendendo. Você já parou para pensar por que essas pessoas são generosas assim? Ah, porque elas têm muito. Não, eu conheço. Não é isso. Por que então? Porque elas entenderam isso. A satisfação, a segurança, elas encontraram em Cristo. E elas aprenderam a viver uma vida que reparte como prioridade. Gente, a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que repartimos. O contentamento não só ele vai nos deixar a nossa vida leve, o que Paulo ensina, mas ele vai tornar a nossa vida grande. E eu queria que você avaliasse, além de bens materiais, o que você vai deixar no mundo? Pensa um pouquinho nisso. Além de bens materiais, o que você deixará no mundo? Outra coisa, seu foco tem estado no que você não tem, ou no que você já tem em Cristo? Para pensar nisso. O que você fica pensando? Aonde a tua mente vai quando você não tem nada para fazer? Naquilo que você não tem? Ou naquilo que você já tem em Cristo? E eu queria comentar com vocês o princípio que nós vimos hoje é: a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que repartimos. E o desafio hoje é: coloque algo antes de você mesmo financeiramente. Assim, a gente vive numa época onde falar desse tipo de assunto numa igreja é bem difícil, porque a gente vive um estigma, né, de igrejas que pedem muito, de pastores que pedem muito. Gente, vocês que conhecem nós aqui sabem que isso não é a questão. Eu não estou dizendo para você também contribuir com a igreja, eu não estou pedindo dinheiro para nós, por favor. Estou dizendo uma questão do coração. Minha preocupação é o nosso coração, o meu também. Se você quer viver o que nós estamos vivendo hoje, construir uma vida grande, através do contentamento, o passo prático que você pode dar é: coloque algo antes de você mesmo financeiramente. Algo que incomoda o teu coração. Algo, às vezes, talvez que parte o teu coração, uma causa. Mas coloque isso antes de você, para lembrar você mesmo que aquilo que você realmente precisa, você já tem em Cristo, para não entrar numa onda de consumismo, e que você vai viver em função de você mesmo o tempo todo. A vida com contentamento nos ajuda a crescermos e vivermos uma vida verdadeiramente
grande. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!